Cada pessoa é de um jeito. Algumas respondem a certas situações da vida de um jeito, outras respondem de outro. Eu, por exemplo, a crítica sempre me motivou. Ser desafiado, alguém dizer assim, você não vai conseguir fazer isso. Eu ia lá e fazia. Uma vez um sujeito lá no começo da minha carreira falou assim, você não tem voz, não tem jeito para trabalhar no rádio. E eu virei para ele e falei assim, meu amigo, aguarde o tempo, você vai me ver trabalhando no rádio e na televisão também. E eu trabalhei para isto, né? Quem já escutou a minha história sabe que até dinheiro do bolso eu tirei para ter o meu primeiro programa de rádio, porque em rádio muitas vezes você tem que arrendar horário, né? Raríssimos são os lugares em que você é pago para trabalhar, no rádio especialmente. E aquilo foi uma escola, né? Aprendi muito e consegui depois em diante na minha carreira trabalhar em várias emissoras, né? Aqui na Baixada Santista, trabalhei na CBN, trabalhei na Rádio ESPN, então, e trabalhei na TV também. Aliás, fui 7 anos diretor da TV Primeira, trabalhei no SBT aqui de Santos também, e já tem 9 anos que eu estou na Record. Então, estou dando só esse pequeno depoimento para explicar para os jogadores do Santos que eles têm que pegar tudo que aconteceu desde domingo à noite, quando foi revelado que eles iam ter um excesso de folgas, porque tem gente que já voltou a treinar nesta terça-feira, né? Corinthians, São Paulo, outros times aí já estão treinando desde esta terça-feira. Só o Santos que vai começar a treinar nesta quarta. Então peguem essas críticas. Se quiser pegar meu vídeo e ficar com bronca de mim, pode ficar. Fala assim, aquele lá, não sei o quê, pode reclamar, pode me usar como motivação. Os meus vídeos, o de outros companheiros, críticas nas redes sociais, usem como combustível para dar uma resposta. Façam isso. Alimentem essa ideia, mentalizem, né? Usem para dar uma resposta contra o Corinthians daqui uma semana, para que o Santos vença, jogue bem e comece a mudar dentro do Campeonato Brasileiro. Claro que residem dúvidas na cabeça do torcedor sobre a parte tática, sobre a parte física, sobre os aspectos individuais de jogadores que tecnicamente não agradam no geral. Mas enfim, como eu até disse com o Henrique Farinha na segunda-feira na live, o Manchester City ter vencido a Liga dos Campeões foi espetacular, mas a forma como a Inter se comportou, um time tecnicamente bastante inferior e com um estilo de jogo muito mais reativo, e quase empatou o jogo, quase levou para prorrogação e pênaltis, é a prova de que se você tiver uma disposição extrema, como o Santos teve contra o Palmeiras, e uma organização muito inteligente, você pode ser competitivo. Claro que também depende do treinador tomar algumas decisões um pouco mais ousadas e um pouco mais diferentes. Mas quem sabe neste período que começa nesta quarta-feira, um novo Santos não possa surgir. É sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef e no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver pelas redondezas ali da Vila Madalena, pode retirar, né? Solicitar ali que o Marcão fica esperando você chegar por lá. Mas se quiser aquela comodidade, tem o delivery. Você recebe em casa, tá certo? Desce de pantufas, de robe de chambre e tal, para pegar a sua encomenda de Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você disser que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra. Se você chega agora aqui ao Canal 10, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Muito bem, vou aqui a programação divulgada já há algum tempinho, né? Não é nenhuma novidade. A programação foi divulgada pela assessoria de imprensa do Santos, dizendo o seguinte, que os jogadores se reapresentam nesta quarta-feira
à tarde. Ainda vão ganhar amanhã, né? É mais um ponto de crítica aqui, né? Além de voltar na quarta, ainda volta à tarde, um treino num período só. Aí na quinta, tem treino em 2 períodos, e só na quinta vai ter treino em 2 períodos, às 9h30 e às 3 da tarde no CT Rei Pelé. Na sexta, o treino é só à tarde, às 3. No sábado, o treino é só de manhã, às 9h30. No domingo tem treino, eu tinha essa dúvida se ia ter treino no domingo. Vai ter treino no domingo às 9h30. Na segunda, 9h30. E na terça, véspera do jogo, 9h30 da manhã também. Ou seja, o time volta na quarta à tarde, faz só um dia de 2 períodos e no restante, só treina ou pela manhã ou pela tarde. É pouco? É o suficiente? Vai gerar intensidade? Vai gerar repetição? O tempo vai dizer, né? O tempo vai provar se esta programação divulgada pelo Santos, aliás, o tempo vai dizer logo, né? Já na quarta-feira a gente vai ter uma resposta contra um Corinthians que vai vir à Vila Belmiro também precisando do resultado, porque está atrás do Santos na tabela, né? Deve ser um jogo bem aberto. O Corinthians não vai se lançar loucamente aqui em cima do Santos, mas também não vai ficar só se defendendo, porque também sabe da pressão que existe por aqui, e o Luxemburgo é muito inteligente nesse aspecto, né? Ele pode ter lá os atrasos, digamos assim, táticos no futebol atual, mas ele é mula velha, né? Ele é esperto. Ele vai pegar tudo que está acontecendo no aspecto psicológico do Santos e vai, usar isso, né, na partida da semana que vem. E como o Odair falou que não trabalha aspectos psicológicos, né, o que é uma grande complicação, né? Ele, não sei se ele... Até hoje eu estou tentando entender se ele acha que ele não tem condição de fazer isso ou se ele acha que não é relevante. Enfim. Mas o Vanderlei vai trabalhar isso, com certeza, no Corinthians. E aí o Odair tem esse tempo para treinar estes atletas, lembrando que Soteldo e Miguelito estão com seleções respectivas, né? Se eu não estiver equivocado, e até uma apuração do Lucas Mussetti, interessante, desta terça-feira, dizendo que alguns jogadores anteciparam a folga. O David Washington, o Lucas Braga e o Luan Dias, justamente os 3 jogadores que estavam retornando de lesão. Aliás, teve um burburinho aí de que Lucas Braga e Luan Dias andaram procurando tratamento médico fora do clube e tal. E o David Washington, menino que foi poupado, né, da partida passada contra o Curitiba, treinando. O Felipe Jonathan com lesão no joelho, faz aquela recuperação, né? Ele voltou da lesão, da cirurgia, mas ainda vai demorar para retornar. E o Gabriel Inocêncio, que faz reforço muscular, passaram pelo departamento médico. E aí o Mussetti traz um bastidor aqui. Não tinha massagista no treino de hoje. Vai ver que é aquela coisa, né? O massagista também aproveitou a folga, né? Alguém não deve ter avisado que ia aparecer alguém lá e tal. Enfim, acontece. Precisa ter comunicação dentro dos setores. Então, esta é a programação do Santos para os próximos dias, finalizando com o clássico contra o Corinthians. Aliás, eu vou aqui, como eu gosto bastante de fazer, recapitular a linha do tempo para os jogos do Santos, que agora... Aliás, só um detalhe aqui, deixa eu só, para não falar bobagem, o Santos tem aquele amistoso, né? O Santos tem um amistoso contra o Blooming, na Copa Sul-Americana. Se eu não tiver equivocado, é dia 27. Mas vou abrir aqui, aguenta aí, não vai embora, fique aí, Copa Sul-Americana. Vamos lá, que a gente vê a marcha dos confrontos aqui, isso é bonito, né? Não, minto, é dia 29 de junho, contra o Blooming, na Vila Belmiro, 29 de junho. Então, o Santos tem dia 21, o Corinthians, 8 da noite, uma quarta-feira, 8 da noite, daqui uma semana. Depois tem o jogo contra o Flamengo na Vila, num domingo, dia 29, tá certo? 18h30. Então vai pegar Corinthians e Flamengo. Aí vem o jogo da Sul-Americana, né? Que é 29, que é uma quinta-feira, exatamente. 7 da noite, Santos e Blooming, é aquele jogo para botar a sua molecada. E aí tem que botar a sua molecada, sabe por quê?
porque depois o Santos vai sair no domingo 18h30, 2 de julho, para enfrentar o Cuiabá. O Cuiabá, que é confronto direto também. Hoje o Santos tem 13, o Cuiabá tem 12. Até lá não sei como é que vão estar os dois times na tabela, mas o Cuiabá, vou te contar, com o Daverson, com o Walter no gol, né? Tá dando um calor aí nos adversários, tem sido mais competitivo do que o Santos. Aí você vai dizer, pô, mas na tabela tá atrás e tal, tem saldo negativo de gols, mas se você assistir os jogos do Cuiabá, você vai perceber que é um time muito mais arrumadinho hoje do que o time do Santos. Então esta é a sequência dos próximos 4 jogos, ou seja, 2 jogos, um clássico, uma outra partida dificílima contra o Flamengo, um amistoso contra o Blooming. Repito, dá para botar todo mundo. Alguém me falou assim, põe o Bernardo não pode porque não está inscrito, mas dá para jogar Ed Carlos, Miguelito, o próprio David, Lucas Barbosa de centroavante, dá para pôr o Kevson, dá para pôr o Luiz Felipe, dá o João Lucas, põe essa rapaziada. Eu estrearia o Breno, o goleiro, né? Porque o Diógenes e o Mazotti estão aí, né? Há muito tempo fazendo hora extra. E dizem que o tal de Breno é fera, né? Então eu já botava esse moleque para jogar. Ou botava meio tempo cada um, é uma várzea, né? Ou põe o Breno meio tempo, ou escolhe o Diógenes. O Mazotti acho que nunca jogou também. Deixa ele jogar meio tempo, o Breno joga meio tempo. Enfim. Bom, goleiro tem que ser reserva. E aí depois tem esse jogo contra o Cuiabá, repito que é um confronto direto. Só para não perder o fio da meada também, na 14ª rodada o Santos tem o Goiás. O Goiás que agora vai ter um treinador português, né? Que também é um time que está ali mais ou menos no campeonato que o Santos disputa. E aí no dia 16 de julho, em um mês, pouco mais de um mês, tem clássico contra o São Paulo no Morumbi. Então, esses dias agora são para isso. Para o Odair preparar o time para jogos importantes do Campeonato Brasileiro e para um amistoso em que ele poderá fazer observações. Tem o Patati para entrar também, né? Para jogar a partida desde o começo e tal. Fazer observações nesta partida amistosa, vergonha, né? Contra o Blooming pela Copa Sul-Americana. Então, professor Odair Hellmann, eu gostaria que o senhor desse uma resposta. Mostre alguma coisa. Tenho dito, o senhor está com tempo para treinar a formação Marcos Leonardo e David Washington juntos. Por que não? Mas se você tem 2 jogadores com este talento para fazer gol, e o time precisa fazer gol, o que você vai ficar insistindo com esses pontas que vai e vem, vão e vem, vão e vem, e não botam a bola na rede, né? Tem os 2 moleques que sabem fazer gol, se vira, monta o esquema aí, bota eles para jogar, dá um jeito, dá os teus pulos, como diz o ditado. E para os jogadores, assistam Rock 3. Sei que vocês hoje vivem nas suas bolhas, né? Vocês ouvem aquelas músicas que vocês gostam e aquelas coisinhas de rede social e tal, mas desliguem o celular um minuto e vão assistir. Aliás, se eu fosse você, eu assistiria toda a série do Rock. Primeiro, segundo, terceiro filme em especial. Primeiro, segundo, porque é uma volta por cima. Vocês gostam muito desse aspecto motivacional, né? Do primeiro para o segundo filme. É uma volta por cima do Rock. E no terceiro ele está no auge, mas aí já está na zona de conforto. Ele precisa tomar umas bordoadas para depois se recuperar. Uma hora ele está com o olho assim, e depois ele está com Eye of the Tiger, olho do tigre. Então vocês precisam ter olho do tigre no jogo contra o Corinthians. Precisam estar com a faca nos dentes, com sangue nos olhos e tal, né? Até para compensar uma eventual falta de trabalho, né? Não falta de trabalho, mas falta de acerto, de entendimento da parte tática. Se nada estiver funcionando, vocês têm que transpirar células. Não é transpirar sangue, não. Vocês têm que transpirar as suas respectivas células, o DNA, o átomo que compõe os vossos organismos. Vocês têm que transpirar DNA, átomo, célula, tudo, né? Sangue é pouco para tirar o Santos dessa situação. Até porque, para haver uma mudança, digamos assim, precisaria o Santos tomar um atropelo monstruoso do Corinthians. E é óbvio que eu não desejo isso, né? Eu espero que o Santos melhore e o Odair termine a vida dele aqui no Santos no fim do ano, depois ele que siga para algum outro lugar, porque eu não imagino o ano que vem o Santos com um trabalho de continuidade do Odair Hellmann. Acho que o Santos precisa de um outro tipo de treinador, com uma nova diretoria, com nova perspectiva, enfim. Então é isso, para que a gente tenha pelo menos a tranquilidade.
né? No final do primeiro turno a gente vai saber. E aí tem esses papos, né? Os jogadores, a maioria gosta do Odair, alguns estão aí meio preocupados e tal. Se vocês gostam do Odair mesmo, por gentileza, transpirem DNA, joguem pra caramba, transpirem até o átomo, joguem, corram loucamente para salvar a pele do treinador, que é gente boa, é gente fina, deve ser um bom papo, né? Ele toma um venenoso, eu tomo só uma Guaraná e tal, deve ser um ótimo papo. E é pessoa boa, né? A gente percebe que é boa pessoa, que não é pilantra, que não é um 7-1 e tal. Mas é aquela história que muita gente está dizendo, talvez não tenha dado liga. Então essa semana é a semana do trabalho para que seja provado que esse time pode apresentar alguma coisa melhor com o comando do professor Odair Hellmann. Tá certo? Eu tenho os meus momentos de ceticismo, mas preciso crer, né? Não adianta, não tem outra escapatória. Tá certo, minha gente? Falei aqui também em nome de Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, telefone 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.